Amitiers, me respondam. Quem aí nas últimas semanas não recebeu uma enxurrada de solicitações de amizade de perfis falsos, marcações em publicações e assédios com promessas de bônus em dinheiro para aqueles que fizerem suas apostas no tal jogo do tigrinho? No rádio, na televisão, na internet, nos campos de futebol, nas camisas dos jogadores, as casas de apostas esportivas, mais conhecida como bets, são onipresentes. Mas qual é o verdadeiro impacto desse fenômeno na sociedade? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Eu sou o Dr. César Isaac. Eu sou a Xiselma Camargo. E você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Hoje com X. César, explica aí para nós o que é esse tal jogo do tigrinho. Bom, vamos lá. O Fortune Tiger é um jogo de apostas, tipo o Cassino Online, desenvolvido pela empresa maltesa Pocket Games Soft. Esse jogo é classificado como um jogo de azar. O Cassino Online funciona de maneira semelhante a uma maquininha de caça-níqueis, onde os resultados dependem puramente da sorte. Esse tipo de jogo é considerado ilegal no Brasil, conforme a Lei das Contravenções Penais número 3.688 de 1941. A dinâmica já é conhecida e aparentemente simples. É preciso alinhar 3 símbolos idênticos, como frutas, barras e sinos, em 3 linhas, e se a combinação aparecer, a promessa é de ganhos substanciais. A Pocket Games Soft, empresa dona do jogo, paga cerca de R$ 753 por dia para cada um dos influenciadores digitais que divulgam esse joguinho nas suas redes sociais. Funciona assim: é feito um acerto prévio entre a empresa e o influenciador de quanto vai ser pago pela publicidade, e aí eles encaminham o link para que as pessoas joguem. Eles encaminham também o link demo para esse influenciador, que é onde os influenciadores vão simular o jogo e fingir que estão jogando e ganhando, para poder gravar a tela e mostrar nas redes sociais deles. E qual é a polêmica que todo mundo anda falando em torno do tal jogo do tigrinho? As investigações da Polícia Civil indicam que jogos desse tipo são hospedados em plataformas clandestinas e não auditáveis, impedindo a verificação de possíveis fraudes. Vale falar também que, pela lei brasileira, influenciadores digitais são responsáveis pelo conteúdo em que publicam nas suas plataformas, incluindo anúncios de produtos e serviços. Daí, eles são obrigados a garantir a veracidade e a transparência desses conteúdos, além de evitar qualquer divulgação que possa prejudicar o público, mesmo que não tenham ciência da natureza fraudulenta desses anúncios. No Maranhão, influenciadores chegaram a ser presos pelo mesmo motivo, e a polícia investigou suicídios que teriam ocorrido após usuários perderem grandes quantias na plataforma. Sem contar que a popularidade das apostas esportivas online, incluindo jogos como do Tigrinho, tem gerado inúmeras preocupações entre especialistas. Estudos recentes indicam que o vício em apostas pode ser mais devastador que o vício em drogas, como o crack. Isso porque os jogos de azar têm a capacidade de manipular profundamente o sistema de recompensa do cérebro, criando uma dependência que, em muitos casos, é ainda mais difícil de tratar. Segundo o Dr. Hermano Tavares, um dos principais especialistas em dependências de jogos de azar no Brasil, estamos de uma verdadeira epidemia. É isso mesmo, pessoal. Os jogos de azar, impulsionados pela fácil acessibilidade e a glamorização das mídias, são comparados a drogas pesadas em termos de dependência e impacto social. No entanto, enquanto o crack carrega um estigma social que pode afastar novos usuários, os jogos de azar são amplamente aceitos e promovidos, criando um terreno
fértil para o vício. Muito bem, mas como que a psicologia está por trás dessas apostas? Como que as bets prendem esses jogadores? Vamos aprender? A psicologia por trás das apostas online, incluindo jogos como o do Tigrinho, é complexa e profundamente manipuladora. Esses jogos são projetados para explorar as vulnerabilidades psicológicas dos jogadores, prendendo-os em um ciclo vicioso de expectativa e recompensa. Um dos conceitos gerais na psicologia das apostas, e antiguíssimo, é o reforço intermitente. Imagine que você joga e de vez em quando ganha um prêmio, mas você nunca sabe se isso vai acontecer novamente. Pois bem, esse tipo de recompensa, que chega de forma inesperada, faz com que você queira continuar jogando, porque há esperança de ganhar novamente, mesmo que seja raro. Esse tipo de reforço é o mais eficaz para criar a dependência, pois o cérebro humano responde intensamente à incerteza e à possibilidade de ganho. Outro conceito é o efeito da quase vitória. O próprio nome já diz, o jogador chega muito perto de ganhar, mas não consegue. Aí, ao invés de desestimular, na verdade incentiva o jogador a continuar, pois cria a sensação de que a vitória está ao alcance, mesmo que estatisticamente seja improvável. Outro ponto é a ilusão de controle, onde os jogadores acreditam que podem influenciar o resultado do jogo por meio de suas escolhas ou estratégias. Essa ilusão é reforçada pelo design dos jogos, que muitas vezes sugere que o jogador tem um controle maior do que realmente possui. Essa vocês não sabiam, né? Mas vamos lá. E falando em design manipulador, os jogos de azar, em geral, são projetados para prender os jogadores em um ciclo vicioso de apostas e perdas. A estética vibrante, as animações fluidas, os efeitos sonoros que reforçam a sensação de recompensa e as interfaces intuitivas são parte do design, cuidadosamente elaborados para manipular a percepção e o comportamento dos jogadores. A aleatoriedade e a expectativa de um ganho rápido mexem com os neurotransmissores, como a dopamina, que está relacionado ao prazer e faz com que o jogo se torne viciante. A liberação de dopamina parece reforçar a compulsão pelos jogos por meio do aumento dos níveis de excitação, reduzindo a inibição de decisões arriscadas ou combinando ambos. Mas X, fala aí pra gente, e qual o impacto psicológico e social do vício em jogos? Prestem atenção nestes dados, amitiés. Entre 2021 e 2023, houve um aumento de mais de 300% do número de pessoas que precisaram se afastar do trabalho para tratamento psicológico, em consequência do vício em jogos digitais e online. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que acabou de sair do forno esta semana, revela que quase metade, 46% dos apostadores de bets, é formada por jovens entre 19 e 29 anos, e muitos deles de classe socioeconômica mais baixas. X. Recentemente, um caso viralizou. Foi o da Gabriele Sabino, enfermeira que desapareceu por 8 dias devido ao vício no jogo do Tigrinho. A jovem relatou que as dívidas acumuladas com o jogo e a expectativa de um retorno financeiro a levaram a uma situação de desespero. Segundo Gabriele, abre aspas, você vê os influenciadores jogando, ganhando, e você quer ganhar também. E aí eu comecei a jogar. É um vício. Quanto mais você coloca, mais quer pôr, para ver se tem um retorno maior. César, esse tipo de fala reflete a sedução do vício. Essa dependência pode ser ativada devido a algum fator de estresse na vida. A pessoa vê o jogo como uma capacidade de melhora, com algum tipo de ganho, e isso acaba atuando no sistema de recompensa cerebral, agindo da mesma forma como uma substância psicoativa. Mas aí a gente tem uma questão importante. A comparação social é um gatilho psicológico poderoso que pode ser utilizado para manipular o comportamento e as decisões dos indivíduos. Logo a gente viu pela fala.
A gente vê o outro ganhando, quero ganhar também. Mas X, fala aí pra gente, quais são os principais sintomas e prejuízos do vício em jogos? Os sinais que uma pessoa pode estar viciada incluem necessidade constante de apostar quantias maiores, tentativas repetidas de parar ou controlar as apostas, preocupações excessivas com os jogos de azar e jogar para aliviar sentimentos negativos como ansiedade e depressão. Tais comportamentos podem levar à perda de relacionamentos, oportunidades de trabalho, além de causar sintomas de abstinência, baixa tolerância à frustração e problemas de autoestima. Os prejuízos vão além das finanças. O vício em jogos de azar afeta diretamente a saúde mental, provocando ansiedade, depressão e, em casos mais graves, levando a pensamentos e tentativas de suicídio. A compulsão por jogos destrói relacionamentos, carreiras e sonhos, criando um ciclo de autodestruição difícil de romper, sem ajuda profissional. Bom, vamos falar de prevenção e tratamento? O transtorno do jogo, também conhecido como jogo patológico ou compulsivo, é tudo a mesma coisa. É um transtorno de saúde mental que requer intervenção, a conscientização sobre riscos, a regulamentação mais rigorosa da promoção de jogos de azar e o apoio psicológico são fundamentais para prevenir e tratar esse problema crescente. O Dr. Hermano Tavares aponta que o tratamento dos vícios em jogos é complexo e envolve abordagens multidisciplinares, incluindo terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio, em casos mais graves, medicação. No entanto, a prevenção é sempre o melhor caminho, e isso passa por uma maior regulamentação do setor e pela educação da população sobre os riscos. E afinal, quais os impactos da regulamentação das apostas esportivas no Brasil? Bom, só para a gente contextualizar, terminou na última terça-feira, no dia 20 de agosto, o prazo para as empresas solicitarem licença para operar sites de apostas esportivas no Brasil. Ao todo, o governo federal recebeu 113 pedidos de 108 empresas interessadas em atuar legalmente no Brasil. Eu vou fazer um parênteses aqui. Se fosse um jogo que realmente dá dinheiro para as pessoas, será que teriam tantas empresas interessadas em participar disso? Mas fica só o comentário. Se autorizadas pelo Ministério da Fazenda, essas empresas vão poder atuar legalmente no país a partir de janeiro de 2025, quando começa a valer as regras da chamada Lei dos Bets. A licença, que tem um custo de 30 milhões, vai ser válida por 5 anos. Antes que o prazo para que as empresas solicitem licenças para operar sites e apostas esportivas no Brasil fosse encerrado, o Ministério da Fazenda esperava que 60 empresas fizessem o pedido de registro e que a arrecadação anual chegasse a 12 bilhões. A lei que regulamenta o mercado de apostas foi aprovada pelo Congresso no ano passado e as diretrizes para as operações foram estabelecidas em 10 portarias publicadas em 2023. Uma das principais preocupações atualmente é o impacto da legalização sobre pessoas viciadas em jogos de azar, uma vez que, embora as apostas já ocorressem de forma ilegal, a legalização pode ampliar o mercado, aumentando o número de pessoas afetadas pelo vício. As empresas alegam que essa regulamentação vai trazer impactos positivos como aumento de arrecadação para o governo, maior segurança e transparência e o combate ao jogo ilegal, desenvolvimento de mercado de aposta e integração com o mercado global. Amities, vamos pensar? Será mesmo que esses impactos positivos são tão positivos assim? Porque olha lá, aumento da arrecadação para o governo. Eu aqui deste lado digo para vocês que o impacto negativo será muito maior. E falando em impactos negativos, o que a gente não pode esquecer? O aumento da dependência e os problemas sociais que a gente listou aqui. A regulamentação precisa ser acompanhada de ações efetivas e públicas para combater a dependência com suporte psicológico,
grupos de apoio e tratamentos oferecidos à principal população que mais é atingida por essa promessa de ganhos fáceis: a população de baixa renda. Outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o governo deve exigir e garantir transparência e controles como forma de proteção desses consumidores, além do combate ao jogo ilegal. Já existem leis para isso. Vamos lembrar que a novidade é o jogo do tigrinho. No mais, a gente já viu isso nos bingos, nas casas de aposta, no jogo de bicho e em tantas outras promessas de diversão e dinheiro fácil. E o mais grave disso, até então, uma coisa que acontecia era: você precisava ir ao lugar para fazer as suas apostas. Isso demanda um tempo, demanda um deslocamento. Agora, o jogo do tigrinho está no principal acessório que está na mão de todo mundo, desde crianças. Ele está dentro do celular, facilitando o seu uso a qualquer momento e em qualquer lugar. Vamos lembrar, amitiês, que o jogo do tigrinho não é apenas mais um jogo de azar. Ele é um símbolo, mais uma vez, de uma epidemia silenciosa que tem se espalhado pelo Brasil e pelo mundo. A combinação de um design manipulador, a promoção desenfreada nas mídias e a falta de regulamentação eficaz cria um ambiente perigoso onde o vício pode florescer. É essencial que tanto as autoridades quanto a sociedade, como um todo, estejam cientes dos perigos e trabalhem para garantir que os riscos associados aos jogos de azar sejam devidamente gerenciados e mitigados. Um beijo para cada um. Esse foi o Métier Talks, o podcast da Clínica Métier. Hoje, com a participação da psicóloga Giselma Camargo. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Métier Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts ou no Castbox. Assim, você vai receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar os nossos podcasts nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.